Começou? Eu sou de Minas Gerais, município de Resplendor, morava no interior, onde as dificuldades eram muitas para ir à escola. Fui à escola pela primeira vez aos 7 anos, começando ali a alfabetizar. Só que as dificuldades eram muitas. As crianças tinham que andar a pé 4, 5 quilômetros até a escola. Tinha muitas dificuldades. Crianças não tinham acesso a lápis e borracha naquela época, só ia pegar um lápis quando chegava à escola. O professor teria que ensinar o aluno até pegar no lápis. E aí as dificuldades do aprendizado, que era a cartilha naquela época, né? A criança, a primeira coisa, ele tinha que aprender o ABC. Ele tinha que aprender todas as letras, reconhecendo o que era perguntado pelo professor. Tinha que saber conhecer todas as letras para depois passar para frente para estudar a cartilha. Muitas crianças furavam o ABC de tanto ler e não aprendiam, porque não tinha tempo, porque os pais seguravam muitas crianças no trabalho de roça para depois ir para a escola correndo. Então tinha criança que não tinha tempo realmente, nem para estudar. Chegando à escola, ele ia ter que aprender aquilo que estava ali, que o professor determinava para ele. Só que, quando o aluno aprendia e saía, ele era avaliado. Eu estudei até a 4ª série, depois fui dar aula aos 17 anos. Fui avaliada por um professor, que na época se chamava normalista. Era avaliado também os alunos quando ia passar de ano. Quando fui avaliada, eu passei. Fui alfabetizar a criança de 1ª a 3ª série. Então, começávamos pelo ABC, a criança teria que aprender todas as letras para depois juntar sílaba e aprender a escrever palavras corretamente. E a criança, cada ano que ia passando, ia sendo avaliada. Ao 2º, 3º ano, ele teria que estudar matemática, português, ciência, conta. Ele teria que aprender a tabuada todinha que era tomado pelo professor. Enquanto ele não sabesse aquilo todinho, ele não passaria para frente. Começava de somar, depois dividir e assim por diante, até aprender todas as contas que teria que aprender. Mas as dificuldades naquela época eram muito. As crianças iam para a escola a pé, andavam 5 quilômetros, não tinha um banheiro, não tinha uma merenda na escola, não tinha nada. A criança, para merendar, ele teria que levar de escola, para a escola. Então ele levava batata doce cozida, empim cozido, broa de fubá, eram coisas que teria em casa que ele levava para a merenda na escola, porque na época não era fornecido. E as dificuldades eram muito. As crianças que não conseguiam aprender ali, não saía nem do 1º nem 2º ano, porque tinha criança que tinha muita dificuldade. Para estudar a mais, teria que ir para as grandes capitais. Ninguém teria condições. Tão poucas crianças naquela época tiveram a chance de estudar. Eu mesmo, principalmente, estudei até a 4ª série, porque consegui estudar no municípiozinho perto. Não pude mais estudar. Quando fui dar aula aos 17 anos, eu alfabetizei, fiz curso, fui avaliada para dar aula e aos 18 anos comecei a dar aula. 17 para os 18 anos. E dei aula até os 21 anos, porque casei e mudei. Mas as dificuldades eram muito, que as crianças teriam que ir para a escola a pé, a cavalo, andar 4, 5 quilômetros. Então era muito difícil. Tem crianças que não conseguiu nem ser alfabetizado naquela época. Muitas amigas minhas que estudaram não saíram da 1ª série. Então, hoje tem mais facilidade, né? Que hoje as facilidades nas escolas, a criança começa cedo, mas tem tudo em mão. Porque naquela época só tinha um quadro e uma caixa de giz para alfabetizar, e os livros da matéria. Hoje a criança tem acesso a materiais educativos, vídeos, né?
Então a facilidade hoje é bem maior do que naquele tempo. Só que a quarta série naquela época era mais do que a oitava série hoje, porque ele só saía da quarta série quando ele aprendia todas as matérias de português, ciência, história, tinha que saber toda a história do Brasil e era perguntado pelo professor, tinha que saber de cor, de salteado, todas aquelas perguntas que a coordenadora fazia. Deus